Olá, meu querido paroquiano virtual. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. É uma verdade que todos nós já constatamos. Estamos vivendo um momento difícil no mundo, um momento difícil na igreja, porque a igreja está presente no mundo. Nós, os fiéis, nós vivemos neste mundo, por isso também nos atinge. E qual é o momento difícil que nós vivemos? O combate da nossa fé. Nós vivemos verdadeiras batalhas para sermos santos, para seguirmos o Evangelho. Existe uma enxurrada de perseguição psicológica, ideológica e às vezes até mesmo física contra a nossa vivência de fé. Jovens, adultos, na família, na escola, no trabalho, existe um verdadeiro ambiente hostil ao Santo Evangelho. É ou não é verdade? Isso nos machuca muito. E eu queria dizer hoje para você algumas dicas, algumas sugestões, alguns conselhos para lhe ajudar a enfrentar esse combate. Claro que nós, em primeiro lugar, não podemos ser covardes, não podemos ser omissos. Temos que testemunhar a nossa fé nesse mundo hostil. Então a primeira dica que eu dou é: não seja omisso, não seja covarde. Claro que você não vai sair brigando com todo mundo nas tapas, né? Mas você tem que dizer a verdade, tem que se posicionar. Eu sou contra o aborto, eu sou contra a ideologia de gênero, eu sou contra a ditadura gay, eu sou contra aquilo que vai ferir as verdades do Evangelho. Eu não posso simplesmente ficar omisso, rir das piadinhas ou até mesmo me calar diante de ataques mentirosos contra a Santa Igreja. Uma outra dica muito importante: fortaleça a sua espiritualidade. Seja santo, ou seja, busque unir-se a Jesus. Não adianta você ficar batendo boca, você ficar enfrentando as pessoas se você não dá um testemunho de vida. O nosso testemunho de vida favorece os opositores, favorece aqueles que querem falar mal de nós. Então é a nossa santidade, é o brilho da nossa fé vivida que vai resplandecer neste mundo. Portanto, tenha uma vida de oração firme, constante. Nem que você reze pouco, digamos, poucos minutos por dia, uma meia hora, 20 minutos, enfim, de acordo com a sua espiritualidade, de acordo com a sua capacidade, mas mantenha uma vida de oração constante. Eu tenho outros vídeos que eu queria que você visse depois falando sobre oração. O segundo ponto é: estude. Veja, nós somos atacados com relação ao aborto, com relação à ideologia de gênero, com relação aos erros do passado, com relação às histórias que contam sobre a igreja ter sido má, ter matado milhares, milhões de pessoas, as cruzadas, as inquisições. Então eu preciso estudar, eu não posso ficar escutando apenas aquilo que o próprio mundo diz a respeito da igreja. Vejam, é uma visão de fora. Tá? É uma visão de fora, é como se o pessoal da rua fosse relatar o que se passa dentro da sua casa. Eles vão falar a verdade? Vão falar aquilo que eles veem de fora. Então aquilo que você vê nos livros de história, especialmente do MEC, né? O que você vê em autores, em pessoas que não amam a igreja e que relatam aquilo que eles acreditam que seja, nem sempre é a verdade. Então o que é que eu peço para você? Estude, leia, pegue bons livros, bons autores. Vamos escutar o que a igreja diz e o que os autores sérios dizem. Para isso eu vou te aconselhar alguns livros que você pode encontrar lá na nossa livraria. São apenas sugestões que eu dou. Eu trouxe até alguns aqui para lhe mostrar. Primeiro, esse, Abortos Forçados, do Marlon de Rosa e Lenice Garcia. Vai falar sobre as leis que infelizmente forçam as mulheres a abortarem. Muitas vezes as mulheres não querem abortar, mas são forçadas por todo esse ambiente pró-aborto, contra a vida. Um outro livro muito bom para a gente conhecer melhor a nossa fé é A Fé da Igreja, do Antônio Royo Marim. Então, esse livro, como os livros de catequese que eu também aconselho, o Catecismo da Igreja Católica, o Catecismo de São Pio X, o Catecismo Romano, para nós sabermos exatamente o que a Igreja diz. Eu vou dar um exemplo para você. Já apareceram muitas pessoas
me criticando ou me questionando, me pressionando por que que a igreja ataca os homossexuais. Mas isso é mentira. A igreja não ataca os homossexuais. A igreja não é contra as pessoas. A igreja é contra o pecado, porque o pecado é a doença da alma que pode nos levar ao inferno. Isso sim, é como se você dissesse que o médico odeia os doentes. Não, o médico trata da doença dos doentes, né? Das feridas dos doentes, né? Das fraquezas dos doentes, mas não odeia o doente. Muito pelo contrário, o médico ama o enfermo, se dedicou a isso, dedicou a vida a cuidar dos enfermos. Então é importante que você entenda o que a igreja ensina. Nós temos também, eu já apresentei em outros vídeos, quero que depois você veja, livros sobre a Inquisição. O que foi a Inquisição? A Inquisição é realmente aquilo que nós escutamos na escola, nas rodinhas de amigos? O que é realmente a Inquisição? E tenho aqui para apresentar a você um livro muito bom sobre o outro tema polêmico, que são as cruzadas. As cruzadas também são usadas como arma para atacar a Santa Igreja. Então, o convite que eu faço a você, agora do dia 27 ao dia 29, vai começar uma grande promoção na nossa livraria. Pesquise, veja lá, temos cerca de 3.000 títulos. Veja os livros que podem lhe ajudar a que você se aprofunde, você conheça mais a sua fé, ou talvez você cresça na espiritualidade, como por exemplo livros da vida de santos e tantos outros que podem alimentar o seu espírito, alimentar a sua alma, a sua inteligência, para nós nos fortalecermos neste combate. E só para terminar o vídeo, eu queria dar uma dica para você. Às vezes você vai comprar um livro pela internet e acha o frete um pouco caro. Então eu achei uma maneira de contornar essa situação. Junte 2, 3 amigos, vocês compram mais de um livro e assim o frete fica dividido entre todos. O importante é colocar todos para o mesmo endereço. Às vezes o próprio grupo de oração, a pastoral lá da sua paróquia, o seu grupo de jovens, pode comprar uma quantidade maior de livros e colocar todas no mesmo endereço, que fica mais barato o frete e assim vale a pena. Então Deus te abençoe, espero que você tenha gostado desse vídeo. Coloque aqui nos comentários o que é que você acha sobre esta guerra espiritual e cultural que nós vivemos. Não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar. E se você não é assinante do nosso canal, assine e venha participar da nossa paróquia virtual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus te abençoe.